A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu tenho uma coisa para contar para vocês e eu vou colocar dentro do assunto que estamos abordando sobre as escolhas de Deus. A minha mãe sempre me falou as coisas de Deus quando eu era criança. Ela que lia a Bíblia para mim, ela que lia a revistinha da escola dominical para mim. Quando eu era criança, não sabia ler direito. E isso eu vou guardar, tenho em recordação até o fim da minha vida. Sabe? E isto me serviu muito, muito mesmo. E há uns meses atrás, Deus começou a falar comigo que já estava chegando a hora de levar minha mãe. Estava chegando a hora. E Deus me disse que aproximando o final do ano isso ia acontecer. E eu estava no início do ano, quando começou a pandemia. E eu fiquei um pouco preocupado com pandemia, aquela coisa toda, mas graças a Deus o corona não pegou a minha mãe não, sabe? Mas eu fiquei atento, né? Indo visitar ela, ficava lá conversando com ela, fiz um vídeo com ela, né? Vocês viram. E quando foi na terça-feira, agora, eu recebi um telefonema fora de hora da minha sobrinha. Então eu já temi, sabe? Que eu já estava atento, final do ano, Deus já tinha me avisado, sabe? E ela está internada aqui, ó. Hospital das Clínicas de Jacarepaguá. Ela teve um AVC muito forte, sabe? O médico disse que foi algo muito forte mesmo que afetou o coração dela, e por causa da idade dela, ela teria que obstruir as coronárias, e por causa da idade dela ela não pode. Acabei de ver ela está no coma, entubada, a pressão dela está muito baixa e ele está dando um medicamento muito forte, sabe? Está dando um medicamento muito forte para manter a pressão dela estável, mas o medicamento, conforme for passando os dias, os medicamentos já não vão fazer efeito, e se ele dá muito medicamento vai ter problemas piores. E ele teve uma conversa comigo que eu quis falar com ele. Eu falei com ele para ele esperar meu irmão mais velho vir aqui para resolver esse problema. As escolhas de Deus, sabe? Estamos falando sobre escolhas de homens que Deus escolhe para uma obra, e eu estou falando agora das escolhas de Deus quando a hora chega que Deus vai levar determinada pessoa que pertence a Ele. Mas eu também quero contar uma coisa que eu sonhei nessa madrugada. Eu sonhei que eu chegava para o homem e falava assim: assim diz o Senhor, quando Deus estiver para levar a sua mãe, não atrapalhe Deus, deixa Deus levar. Então Deus está falando comigo. E acabei de falar com Deus lá agora: Senhor, leve a minha mãe, não deixe ela sofrer. E eu falava com esse homem, e o homem ficava com os olhos arregalados, porque realmente era isso que ele ia fazer: impedir que Deus levasse a mãe dele logo. E eu entendi o recado. Deus está falando comigo para que eu não atrapalhe Deus levar a minha mãe. Então eu cheguei lá no hospital agora, lá no leito dela, e falei: Senhor, leva a minha mãe, ela já está pronta.
E o Senhor quer levar ela. Então o Senhor leva ela. Leva ela, Senhor. Não deixa ela sofrer, não. As escolhas de Deus. Você sabia que Deus também respeita as nossas escolhas? Deus também respeita as nossas escolhas. Sabe? Mas Ele dá aviso. Não vai por esse caminho. Não toma essa decisão. E muitas das vezes a gente ignora o que Deus está falando no nosso coração, porque nós precisamos aprender a identificar. Sabe? Nós precisamos aprender a identificar a voz do Espírito Santo, a voz interior. Mas muitas das vezes o crente não está familiarizado com isso, né? E aí ele ignora o que Deus está falando com ele. E Deus está falando com ele: pare, não faça isso, não vai. E ele está teimando, ele está indo, ele está fazendo. E Deus falou para ele não fazer. Não é? Aleluia. Então aprenda a respeitar as escolhas de Deus. Por quê? Porque se Deus está querendo levar determinada pessoa, Deus quer poupar o sofrimento daquela pessoa. Sabe? E muitas das vezes o culpado somos nós, que ficamos segurando aquela pessoa viva, e aquela pessoa viva vai sofrer. Entende? Aquela pessoa viva vai sofrer. Sabe? E aí Deus quer levar aquela pessoa. Entende? E você não quer deixar. E aquela pessoa vai ficar sofrendo. Eu tenho experiências a respeito disso que eu estou falando para você agora. Já vi pessoas que Deus falou para mim: avisa que vou levar, mas que ela decida. Quer que eu leve ou quer que eu deixe? Se deixar, vai sofrer. Se eu levar, vai poupar o sofrimento daquela pessoa. E a pessoa chegar para mim e falar assim: não, eu quero que ela viva. E a pessoa viveu e sofreu muito e depois acabou morrendo. Mas primeiro sofreu. E Deus queria levar, não queria poupar do sofrimento. Então respeite também as escolhas de Deus. Sabe? Respeite as escolhas de Deus. Porque Deus tem as escolhas dele, nós não temos as nossas. Nós não temos as nossas escolhas. Nós temos as nossas escolhas, Deus tem as escolhas dele. Quando nós optamos pelas escolhas de Deus, nós estamos tendo bom senso. Porque Deus erra. É certo que a gente não quer ver aquela pessoa morrer. Mas a minha mãe está com 95 anos. Viveu bastante. Agora para frente ela só vai sofrer. E o que o médico falou agora para mim foi triste o que ele falou. Mas ele foi realista. Sabe? Ele foi realista comigo. Então, eu estou falando a respeito da minha mãe, que está para ir para a glória. Aleluia. O tempo dela acabou. Ela está no leito, no CTI. Sabe? E eu quero deixar isso registrado aqui no meu canal. Aleluia. Respeite as escolhas de Deus. Você tem suas escolhas. Deus tem as escolhas dele. Respeite as escolhas de Deus. Que Deus te abençoe. Continue vendo os meus vídeos. Eu estou aqui no centro da Taquara, Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Acabei de ver minha mãe no CTI e o médico disse que o quadro dela é irreversível. Ela está na mão de Deus. Respeite as escolhas de Deus. Que Deus te abençoe.